Olá, inscrito do canal Verdades da África. No vídeo de hoje vou fazer um resumo das informações mais importantes que você deve saber sobre a África. Mas antes, deixe o seu like e subscreva-se ao canal, porque este é o canal Verdades da África. A África é um dos continentes com a maior diversidade cultural do mundo. Este possui uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. É constituído por 54 países, o que corresponde a cerca de 20% da área total do planeta Terra. O continente africano é dividido em 5 regiões: a África Setentrional, a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e, por fim, a África Meridional. O critério usado para essa divisão é a localização geográfica. O nome África deriva da palavra Afri, nome da tribo Beriberi que na antiguidade habitava o norte do continente. Com o passar do tempo, Afri passou a ser África. Na verdade, este nome começou a ser usado pelos romanos após a conquista de uma cidade antiga da África, chamada Cartago. Cartago foi uma famosa cidade da antiguidade da África. Foi fundada no século 7 a.C. pelos fenícios. A população africana é estimada em quase 2 bilhões de habitantes. O continente também possui uma das maiores diversidades linguísticas do planeta, sendo que cá existem de 1.250 línguas a 3.000 línguas nativas, sendo que o árabe é considerado a língua mais falada do continente, com cerca de 200 milhões de falantes. A primeira civilização da África é o Egito, que fora formado nas margens do rio Nilo há 4.000 anos antes de Cristo. Para ser mais específico, a civilização egípcia surgiu no nordeste da África, em uma região chamada Crescente Fértil. O maior país da África em termos territoriais é a Argélia, com uma área de cerca de 2,38 milhões de quilômetros quadrados. O menor país deste continente chama-se Seychelles, com cerca de 455 quilômetros quadrados. O país mais rico da África é a Nigéria, isto segundo um estudo de 2016. Este possui um produto interno bruto de mais de 595 bilhões de dólares e possui uma população de cerca de 175 milhões de habitantes. A sua capital chama-se Abuja. Se o vídeo está do seu agrado, não esqueça de se subscrever ao canal e de colocar aquele like maravilhoso. Comenta aí um tema que você gostaria de ver aqui no canal Verdades da África, que será um prazer fazer um vídeo ao seu gosto. Obrigado. Continuando com a nossa viagem sobre a história e as curiosidades do continente africano, agora vamos falar do país mais pobre da África. O Burundi é considerado atualmente o país mais pobre da África, com uma renda per capita de 727,17 dólares. Este país também possui a maior incidência da HIV de África. Não há como falar do continente africano sem falar das suas metrópoles e cidades. É incrível como as cidades africanas são uma mistura e interação de culturas. Lagos é considerada a maior cidade do continente africano. Esta é uma cidade nigeriana que conta com mais de 23 milhões de habitantes. É constituída principalmente de centros comerciais que abastecem a Nigéria e toda a África. Uma outra questão que surge é qual será o ponto turístico mais indicado para conhecer o continente africano. Infelizmente, essa questão é impossível de responder. O continente africano possui uma riqueza cultural incrível, de dar inveja a muitos continentes. Uma das grandes características do povo africano é a capacidade de acolher pessoas de fora e viver em harmonia. Uma das coisas que mais marcou a história do continente africano é a escravidão.
Esta que iniciou no século XV com a chegada dos exploradores portugueses no litoral da África Ocidental. Daí iniciou a relação de exploração que viera a durar 500 anos. 500 anos que foram suficientes para exercer uma forte influência sobre o povo da África. Se engana quem acha que os africanos não resistiram a essa invasão. Mas devido ao poder das armas de fogo, e sucumbiu e foi escravizado por 500 anos. É graças a essa escravidão que eu falo português, que algumas tradições foram perdidas com o tempo e alguns africanos foram se espalhando pelo mundo, chegando à Europa, América e Ásia. A abolição da escravatura aconteceu oficialmente no dia 9 de novembro de 1981, mas bem antes disso, alguns países africanos já haviam vencido as lutas para o alcance da sua independência. Mas após o alcance da independência, surgiram vários desafios para os países que recém eram libertos. Um dos grandes desafios é a construção de uma nova África. África esta que teria as mesmas oportunidades para brancos e negros, homens e mulheres. Mas infelizmente não é o que acontece. Parece que a dependência dos países africanos em relação ao que vem de fora só aumenta. Mas isso é um dos assuntos para um próximo vídeo aqui no canal Verdades da África. Agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre esse maravilhoso continente chamado África. O ano de 1960 foi considerado o ano em que muitos países africanos alcançaram as suas independências. O ponto mais alto da África chama-se Kilimanjaro, com cerca de 5.895 metros de altura. O homem mais rico da África chama-se Aliko Dangote, com 63 anos de idade. Dangote é um empresário dono de uma fabricante de cimentos Dangote Cement. Ele possui um patrimônio avaliado em 10,1 bilhões de dólares. O Senegal é o país que possui a melhor seleção da África, ocupando a 22ª posição no ranking mundial da FIFA. Esse foi o vídeo que retrata um pouco do que você deve saber da África. Se você tem alguma questão, coloque nos comentários. Não esqueça de dar aquele like maravilhoso. Subscreva-se ao canal e até o próximo vídeo. Um abraço. É nóis. Até a próxima. Obrigado. Valeu.